Olá, meu querido irmão, bem-vindo à nossa reflexão desse 29º domingo do tempo comum. A palavra de Deus este final de semana nos traz o Evangelho de Mateus 22, de 15 a 21, uma das 4 emboscadas, por assim dizer, que os fariseus armam para Jesus neste Evangelho. E, portanto, essa primeira emboscada é aquela famosa emboscada de perguntarem a Jesus se é lícito ou não pagar o imposto, né? E é claro, nós normalmente ouvimos este texto e por vezes nos é interpretado que como cristãos nós temos responsabilidades em relação à fé, dai a Deus o que é de Deus, mas também, estando no mundo, temos responsabilidades em relação ao mundo, dai ao César o que é de César. Essa não é uma interpretação distante da tradição moral cristã. Ela é possível. Todavia, me parece e nos parece que o Evangelho quer nos indicar uma outra realidade. Arma-se uma emboscada para Jesus e se diz, é lícito ou não pagar o imposto a César. Agora veja que coisa interessante, o Evangelho diz que Jesus percebe a maldade deles e diz, hipócritas, por que me preparais uma armadilha? E nosso Senhor diz, mostrai-me a moeda do imposto. E eles então levaram a moeda. E é interessante porque Jesus começa a dizer, peguem, no fundo, vocês a moeda. Mostrem-me, peguem do bolso de vocês uma moeda. Jesus não saca a moeda do próprio bolso. E é muito interessante o que o Senhor pergunta depois. De quem é a imagem? Qual é a inscrição que está nesta moeda? E por que Jesus pergunta isto? Porque os judeus têm essa moeda no bolso e nessa moeda havia uma inscrição de César. E vejam que interessante que estava escrito, né? Tiberius César divi Auguste filius Augustus. Tibério César, filho Augusto do Deus Augusto, né? Ou seja, atribuindo a César, o imperador, uma força de divindade. Mas atenção, mas os judeus não adoram a um único Deus? Como que podem eles ter então a imagem de um falso Deus consigo? Logo, Jesus denuncia a idolatria. Eles escolhem adorar um falso Deus com o seu sistema religioso. Os judeus, mesmo dizendo que adoravam a Deus, pertenciam de alguma outra forma, estes fariseus, na verdade, ao império de César. Tinham guardado, escondido a imagem de um ídolo. Por isso Jesus diz, né, dai a César o que é de César. Se vocês pertencem a César, no fundo é isso que Jesus está dizendo, se ofereçam a ele. Mas se vocês pertencem a Deus, por que tem no bolso de vocês a imagem de um ídolo? E Jesus mostra ali a hipocrisia daqueles fariseus. Pois bem, meus irmãos, nós também somos, infelizmente, propensos à idolatria. E a idolatria nada mais é do que colocar no altar do nosso coração um Deus que não é o Deus vivo. O poder, o dinheiro, a soberba, nosso desejo de grandeza, todos esses são ídolos que nós vamos ter que aprender a combater e tirar dos nossos bolsos, né? Não para apresentar a uma outra pessoa, mas para dizer, não, eu renuncio a isso. E quando é que nós nos deixamos levar pela idolatria? Quando nós escolhemos não o projeto de Deus. Quando nós escolhemos viver a partir da nossa própria forma de pensar. Vejam que o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, vai dizer, né, aos Tessalonicenses, sabemos, irmãos, que vocês são do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós só por meio de palavras, mas também pela força do Espírito Santo. Como é que nós vencemos aos ídolos que existem dentro de nós? Como é que nós vencemos as moedas, né, aos valores de César que estão escondidos dentro de nós? Vivendo o Evangelho, praticando o Evangelho.
e principalmente submetendo a nossa fé, a fé do Evangelho. Fé, na verdade, meus irmãos, ela é obediência à palavra de Deus. Cremos em Jesus Cristo porque cremos em sua palavra. Cremos em Jesus Cristo porque esta palavra nos manda amar os inimigos, perdoar a quem nos ofende, fazer caridade, não nos fechar no nosso egoísmo, adorar o Deus vivo, abandonar os nossos projetos humanos. E no momento em que nós fazemos isso, nós, na verdade, estamos adorando ao Deus vivo, porque renunciamos aos Césares, né? Que estão escondidos nos nossos bolsos e muito mais do que isso no nosso coração, para escolher simplesmente o Deus vivo. Essa é a hipocrisia que o ser humano pode incorrer, e nós também, de dizermos com os nossos lábios que amamos a Deus, mas temos guardado na nossa intimidade os falsos deuses e os seus valores. Estes valores que vão sempre contra o Evangelho. Portanto, dai a César o que é de César, ou seja, quem não pertence a Deus, pertence a César. Mas nós, que a Deus pertencemos, nos ofereçamos a Ele com a nossa vontade e com todo o nosso ser, separando aquilo que é do Deus vivo daquilo que é dos ídolos. Nós pertencemos a Deus, então abandonemos aquilo que é próprio da idolatria. Deus te abençoe e o Senhor nos faça amá-lo acima de todas as coisas.